Rocha está nos acompanhando também, inclusive, Marcos, muito obrigado, viu, Marcos, por estar acompanhando. Ele é um garoto incrível, viu, o delegado? Foi nosso aluno, hoje é professor, ministro de Direito Constitucional, é um cara fenomenal e tem uma carteira de investimentos também, uma escola de investimentos. Ele, inclusive, vamos fazer até uma live no futuro aí com o Marcos. Vou passar minhas dívidas para ele administrar, Rodolfo. Vou passar minhas dívidas para o professor Marcos administrar. E também tem uma história até interessante, que na época da prisão do serial killer que você comentou aí, o Marcos, ele, inclusive é meu eleitor, né, Marcos? Ele chegou, ele estava lá nós conhecemos lá no sistema prisional, no dia da audiência do Tribunal do Júri, e eu fui convidado lá, convidado por vários magistrados, pelo magistrado do Tribunal do Júri, para estar como testemunha de acusação em várias ações, em vários júris do Thiago serial killer. E nenhum deles, que foi um que eu fiquei quase uma hora falando, explicando detalhes de como chegamos nele, como é que foi a investigação, meticulosa, difícil, eu senti algo estranho antes de entrar. E eu falei assim, quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, Rodolfo, eu digo isso, você fez um paralelo muito importante em relação a um trabalho investigativo que nós participamos e teve um grande sucesso, mas depois, uma outra oportunidade, eu quero dar um testemunho que dou em todas as igrejas, seja evangélica, católica, porque eu acredito que Deus está acima de tudo em momentos de conflitos, igual esse que nós estamos presenciando. Eu dou um testemunho chamado Ação de Deus na prisão do serial killer. Porque não foi o Eduardo Prado ou o fulano de tal, ou a minha equipe, a equipe X, Bisão, eu tive uma presença de Deus muito marcante. E nesse momento de reclusão aqui, que nós estamos aqui, de quarentena, e desse momento aqui, nós temos que... Recordei muito o momento do serial killer, porque eu ficava muito angustiado. Eu estava na época na Narcóticos, era um dos delegados adjuntos da DENARC, e eu fiquei muito angustiado e isolado. Às vezes fiquei 10, 12, 13 dias sem dormir, né, com aquele foco daquela missão. E aí eu fiz um paralelo, você comentou, eu fiz um paralelo hoje. Peguei a Bíblia ali e falei, Deus, naquele momento de angústia, né, o Senhor me direcionou no caminho correto para nós chegássemos naquele matador de mulheres de Goiânia e tudo. E eu queria que o Senhor fizesse também um favor de acalentar o coração, acalmar os ânimos das pessoas que estão aí. E aí, hoje eu pensei nisso, sabe, muito profundamente com essas palavras que você está dizendo, e o professor Marcos, eu faço paralelo, porque naquele dia do Tribunal do Júri, antes de eu sair de casa, Rodolfo, eu pedi a Deus para me abençoar. Eu falei, Deus, tudo que eu faço eu boto na presença de Deus. Inclusive, a minha entrada na política, você sabe muito bem, eu ganhei 2 eleições que eram praticamente inviáveis, até porque eu não queria mexer com política, mas entrei para ajudar, fazer trabalho social, enfim, e eu, graças a Deus, fui eleito melhor vereador 2 anos, e agora eu fiquei em segundo lugar de melhor deputado, né, perdi só para o presidente Lissauer por 6 votos numa eleição que teve entre todos os jornalistas políticos de Goiás. Então, assim, Deus me direcionou, e naquele dia do júri, o professor Marcos, ele estava como agente prisional, e ele sabe disso, e eu senti algo no meu coração, que eu pedi para que Deus me dê um toque assim, Rodolfo, tem alguma coisa errada. Eu pedi para que fizesse a vistoria, a revista, novamente no Thiago. E você acredita que ele estava com um punhal feito de escova de dente, ele cerrou uma escova de dente e fez uma lança dentro da cueca. E era para, segundo informações, ele disse que eu tinha atrapalhado o plano dele de matar 1000 mulheres em Goiânia. E eu tinha atrapalhado o plano dele, então aquilo ali era para vingar de mim. E o Marcos foi que achou essa faca dentro da cueca dele, não, e aí nós tivemos ali. Então, assim, né? eu já conheço o Marcos há um bom tempo, peço até desculpa por interromper o senhor, e eu fico feliz de saber isso, porque, primeiro, não é porque realmente Deus cuidou do senhor nesse dia. Segundo, porque o Marcos Rocha foi o garoto, o rapaz usado por Deus, que deixou Deus usá-lo para poder fazer isso. E terceiro, delegado, porque a gente fica feliz, né? Porque hoje o Marcos é uma referência como professor no estado todo, muita gente conhece ele. Eu tenho felicidade, o Marcos vai se lembrar também, assim como o senhor tem essa história marcante, o Marcos faz parte dela, a minha também, nas minhas primeiras aulas EAD do Instituto Rodolfo Souza, quem assiste essas aulas gravadas, inclusive, o Marcos estava sentado lá na sala de aula como aluno, né? E hoje está aí como professor, referência, sinal que esse crescimento dele é um crescimento oriundo também da vontade de Deus, né? Então a gente fica feliz com isso. Delegado, mas o foco da live, da transmissão, não é falar sobre serial, né? Certo. Bom, isso tudo, a gente pode até... Eu acho que a gente já está devendo isso para